Saudações pesadas, moçada! É o peso do dia hoje chegando e fazendo a seguinte adivinha para vocês adivinharem. O que tem a ver o rock and roll com o ping pong? Roda a vinheta. Muito bem, moçada, chegando aqui com o seu peso do dia mais uma vez, pedindo para vocês se inscreverem, né, encarecidamente, gentilmente, vão lá, se inscrevam e tal, pra gente continuar mandando bala no canal aqui. Já adivinharam, então, o que tem o rock and roll a ver com o ping pong? Adivinharam? É mesmo? Então fala pra mim, porque eu não sei. Beleza, tá, isso aí é complicado. A não ser que nós façamos a seguinte comparação, um pouquinho de geografia. Ó, imagine o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico tem, de um lado dele, né, do lado leste, a Inglaterra, do lado oeste, falando da parte norte, do hemisfério norte do Oceano Atlântico, tá? Do lado leste, a Inglaterra, do lado oeste, os Estados Unidos. Imagine agora o Oceano Atlântico como uma mesa de ping-pong e o rock and roll, a bolinha pingando dos Estados Unidos para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos. Por que eu tô falando isso? Porque lá nos primórdios foi exatamente o que aconteceu. O rock and roll, você sabe muito bem, surgiu primeiramente lá nos Estados Unidos, né, com aqueles blues. Primeiro foram os cantores de blues, né, aqueles violões dos blues lá nos campos de algodão e tal. Aí veio o psicodelismo também do jazz, né, a turma fala que não, mas teve a ver. Aí veio o rhythm blues, aquelas coisas todas lá, e veio o rock and roll, propriamente dito, de bandas como Bill Haley e seus Comentas e o Elvis Presley. E isso chegou na Inglaterra. E quando chegou na Inglaterra, impressionou muito os garotos e os músicos ingleses. Tanto o rhythm blues, o jazz dos Estados Unidos e também o rock and roll. Então, eles começaram a desenvolver o som lá na Inglaterra. O blues branco que eles falavam, né? Porque o blues dos Estados Unidos era mais da população negra, dos músicos negros. E na Inglaterra eles começaram a desenvolver um blues também tocado do modo inglês. O rhythm blues dos Estados Unidos também eles começaram a desenvolver na Inglaterra, junto com o rock and roll e com o jazz, aquela salada toda. Eles começaram a desenvolver os primeiros grupos de rock e de rock pesado da Inglaterra. Então a bolinha pingou dos Estados Unidos para a Inglaterra, né? E lá na Inglaterra, então, muitas bandas boas se formaram a partir daí. O pessoal só fala de Beatles e Rolling Stones, praticamente. Mas, claro, essas aí foram fantásticas, mas apareceram outras também. Então, apareceram lá The Yardbirds, The Kinks, The Shadows, John Mayall and the Blue Breakers e tantas outras. E essas aí, né, Status Quo e tantas outras. E quando elas começaram a se dar bem na Inglaterra, elas chamaram a atenção dos Estados Unidos. E aí a bolinha pingou, de volta, da Inglaterra para os Estados Unidos. E essas bandas baixaram nos Estados Unidos em peso, o que foi chamada de invasão britânica do rock aos Estados Unidos. Então as bandas dos Estados Unidos foram para lá, fizeram muito sucesso, houve aquele intercâmbio. E quem ganhou? Quem ganhou fomos nós que gostamos dessa música maravilhosa que é o rock and roll. Então, moçada, até hoje, essa bolinha pinga, né? Tem banda que começa na Inglaterra e se dá bem nos Estados Unidos, começa nos Estados Unidos e se dá bem primeiro na Inglaterra. Os exemplos são muitos e nós vamos falando deles aí no decorrer do nosso programa. Então imagine, Oceano Atlântico como uma mesa, Estados Unidos de um lado, Inglaterra de outro e a bolinha pingando ali por cima daquilo. Ainda bem que nunca parou na rede, não é verdade? Então, moçada, é isso aí. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!